Graça e paz, amados, uma boa tarde para todos. Aqui é o Maurício Rodrigues do canal Eterno Propósito. Desde já peço você para se inscrever no canal, ok? Deixar o seu like aí, que é importante para o YouTube estar divulgando aí, ok? O conteúdo, o vídeo com mais pessoas, para mais pessoas ser alcançada, ok? Por esse entendimento, conhecimento da palavra de Deus. Também aconselho, recomendo, ok? A meditar, a estudar a palavra de Deus, a examinar, ok? A questionar, aprender a questionar, examine, analise, ok? Com bom senso, com honestidade, fidelidade à palavra de Deus, com temor e ore a Deus, peça a Deus entendimento, ok? Que Deus possa abençoar a sua vida. Nesse sábado aqui, irmão, ok? Nessa tarde aqui vamos estar gravando um pouco sobre Hebreus, esse capítulo de Hebreus 6, ok? E mais alguns pontos para nossa meditação e edificação, ok? Hebreus 6, irmãos, vai falar de pessoas que eram salvas, foram salvas, tiveram suas vidas transformadas, mas por um descuido, né? Por descuidado, por não vigiarem, enfim, eles caíram numa apostasia, ok? Caíram numa apostasia, abandonaram a fé, ok? O qual é diferente de uma pessoa caiu, né, no pecado, enfim, mas se arrependeu e tudo mais. Não. Hebreus 6 vai falar de pessoas, de tais pessoas que tinham como prática um estilo de vida, ok? Deliberadamente, propositalmente viviam assim. Depois de ter sido iluminado, ter sido regenerado, transformado, então com o tempo se passando, essas pessoas se apostataram da fé, ok? A ponto de caírem e não ter mais jeito para tais pessoas. É muito triste isso, mas aqui o que mostra é um caso irreversível. O apóstolo João vai falar na sua carta que tem pecados para a morte. Tem pecado, existe pecado para a morte. E por esse digo, não ores, ok? Tem pecados que é para orar, a pessoa caiu, você vai lá, como fala Tiago, vamos ler também, para salvar essa pessoa, ok? A Bíblia não fala de pecado de blasfêmia contra o Espírito de Deus. Então é um pecado para a morte, é um pecado que não tem perdão, ok? Então a palavra de Deus é clara em falar desses assuntos. Irmão, a Bíblia nos alerta, nos adverte a todo momento, irmão, que, como fala 1 Timóteo 4, versículo 1, que nos últimos tempos, nos últimos dias, muitos iam se apostatar da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios, etc. Então a Bíblia nos adverte a isso, a tomar esse cuidado. Também a Bíblia nos adverte lá em Timóteo 4, versículo 16, tenha cuidado de ti mesmo e do teu ensino, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Tenha cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Então é importante, ok? Vamos lá, vamos para a leitura. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, ok? É impossível. O que é impossível? O que o escritor de Hebreus, inspirado pelo Espírito de Deus, escreve aqui? É impossível que, no contexto, você vai ver aqueles que provaram, tiveram tudo isso aqui, ok, iluminados, provaram o dom celestial, fizeram participante do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, ou seja, século vindouro, ok? E recaíram, seja outra vez renovado para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo, crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, ou seja, é impossível uma pessoa que teve tudo isso aqui ser novamente renovado. Aqui vai falar de pecados, irmão, deliberadamente, de uma prática de vida, ok? Pessoa que está pecando propositalmente
conscientemente, a mente cauterizando, não dá ouvido mais ao Espírito de Deus, e o Espírito de Deus ali falando, tentando levar ao arrependimento, e a pessoa resistindo e continuando na prática deliberadamente, uma prática de vida. Então essa pessoa se apostata da fé, ela cai e dificilmente ela se levantará, novamente será renovada. É diferente de outros casos, ok? Vamos lá. Para a doutrina calvinista, irmãos, para a doutrina calvinista, filosofia calvinista, eles vão torcer todos os textos possíveis para poder defender a sua doutrina, a sua linha, a sua visão. Infelizmente eles fazem isso. Infelizmente, com todos os textos, entendeu? Um abismo chama o outro. Abre-se um buraco, aí para tampar esse buraco, abre-se outro buraco maior, e assim por diante, assim vai. Infelizmente, eles vão dizer que esse texto de Hebreu aqui não fala de apostasia. Eles vão falar, porque para eles, salvo uma vez, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Para eles, o que vale é isso. O que eles entendem da Escritura, né, para poder funcionar a predestinação calvinista, deixar um ponto aqui bem claro. Eu creio na predestinação bíblica, nas Escrituras. Eu creio na eleição. É bíblica a eleição, é predestinação. Mas não do jeito, não da maneira que os calvinistas apresentam. Eles pensam que só eles podem explicar a predestinação. Que da maneira que eles explicam a predestinação, a eleição, é correta, é bíblica. Não é. Tem outra maneira de se explicar a predestinação, a eleição, de maneira justa, de maneira que não distorce, que não torce o caráter de Deus. De maneira que Deus continua sendo justo, ok? De maneira que não afete a soberania de Deus, a justiça, o amor, a misericórdia de Deus. Que não faça Deus se contradizer, ok? Que não faça Deus ter vontades conflitantes, tá entendendo? Deus não tem vontades conflitantes, mas na doutrina calvinista, como eles apresentam Deus para as pessoas, o Deus que eles apresentam, esse Deus tem vontades conflitantes, ok? Que se contradiz a todo momento, a todo tempo, e muitos não percebem isso. Irmão, diga uma coisa, só cai na doutrina calvinista os ébrios, irmão. Quem não examina, quem não estuda, quem não pesquisa, quem não questiona, que aceita tudo, sabe? Aquela palavra bonita, com eloquência, de reverendos, tudo mais. Então, eles acham que é de Deus. Não é bem assim não, irmãos. Temos que examinar as Escrituras. Eles vão dizer aqui que esses tais homens aqui, que Hebreus relata, esses homens nunca foram salvos, é o que eles vão dizer. Mas o texto vai mostrar que esses homens eram salvos, porque é impossível todas essas características aqui na vida de tais pessoas e a pessoa não foi salvo. E a pessoa não era salvo. Porque o que a Bíblia apresenta é que a pessoa é possível, né, pode cair se ela não vigiar, se ela não ter cuidado. A pessoa pode cair. Então, a todo tempo nos alerta a vigiar, perseverar, enfim. Vamos lá. Iluminados, irmão, aqui, pessoas que foram iluminadas, e está em Hebreus 10:32, na mesma carta aqui. Aqui estamos lendo Hebreus 6, do 4 ao 6, ok? Iluminados, essas pessoas foram iluminadas. O que é iluminados, irmãos? Essas pessoas tiveram entendimento das coisas espirituais, irmãos, e provaram o dom celestial. E se fizeram, presta atenção, se fizeram participante do Espírito Santo, olha, aqui não está dizendo, e foram feitos participantes do Espírito Santo arbitrariamente, como eles gostam de falar, né? Que é incondicional, arbitrariamente Deus escolheu alguns, né? Ou seja, obrigou contra a vontade da pessoa, ou seja, enfiou a goela abaixo a salvação. Apocalipse 22:17 vai dizer que quem tem sede venha e beba de graça da água da vida. Quem quiser venha e beba de graça
da água da vida. Quem quiser, ou seja, tem uma condição. Quem quiser, você quer? Isso não tira a soberania de Deus. Isso não diminui Deus. O mérito da salvação continua pertencendo a Deus. O sacrifício foi feito por Cristo, a redenção da nossa alma. Mas a resposta, quem tem que dar a resposta para essa graça, né, esse favor imerecido, somos nós. Deus não vai crer por nós. Deus não vai se arrepender por nós. Quem precisa se arrepender e crer, né, somos nós. Não é Deus. Ele oferece a um chamado. Não é arbitrariamente. Ok? Deus não faz acepção de pessoas e nem precisa retirar o livre-arbítrio da pessoa, a escolha, o poder de escolha que ele deu à pessoa para poder salvar a pessoa. Ok? Outro assunto, nós vamos falar um pouco de soberania. Não vou focar em soberania aqui nesse ponto aqui, nesse assunto, mas vou deixar para outro vídeo para não ficar muito longo, ok? E se fizeram, preste atenção, irmãos, aqui, ó, se fizeram, tá? Se fizeram participante do Espírito Santo. Se fizeram, ok? O que é ser participante do Espírito Santo, irmãos? Se não for nascer de novo, se não for ser regenerado, se não for ser santificado, está andando em santificação. A comprovação aqui no contexto, a comprovação que se fizeram participantes do Espírito Santo é que provaram a boa palavra. Olha, não foram qualquer palavra, não foram uma má palavra, uma palavra distorcida, provaram uma boa palavra. O que o texto vai dizer? Provaram uma boa palavra de Deus. E as virtudes do século vindouro. E se provar é ter o gosto mesmo, irmão. É provar, é sentir o gosto do mundo vindouro, do milênio, da eternidade. Estavam andando em santificação, mas o texto vai dizer, e recaíram. Olha, recaíram. Por que recaíram? Irmãos, nós, né, pelo pecado de Adão, o primeiro homem, toda a humanidade, a raça humana caiu. Todos nós caímos, né? E destituídos estávamos da glória de Deus. Todos nós caímos. Já nascemos caído em Adão. Para recair, a pessoa tem que ser regenerada. Tem que andar na fé. Tem que estar na graça. Tem que estar em pé em Cristo. Tem que estar andando em santificação. Tudo isso aqui foi iluminado, provou do dom celestial, foi feito, né? Se fizeram participantes do Espírito Santo, foram regenerados, nasceram de novo e andaram um bom tempo assim, ok? E provaram a boa palavra de Deus, é a virtude do século vindouro. Só que recaíram. Isso aqui é apostasia, irmãos. Só que infelizmente a filosofia calvinista, que torce o caráter de Deus, que torce todos os textos que vier pela frente para confrontar eles vão falar que isso aqui não é apostasia, que esses homens nunca foram salvos na verdade, que isso aqui é graça evanescente. Olha só, irmãos, olha só, que não é de doer o coração, graça evanescente. Olha, nem existe essa palavra na Bíblia, mas eles inventam. Isso vem deles. Vem da tulipa, vem das ideias deles, para poder fazer de tudo, né? Eles fazem um malabarismo, irmão, para tentar colocar sentido onde não tem sentido, irmãos. Não tem mais limite para torcer as escrituras, dizer que isso aqui não é apostasia, que esses homens não eram salvos, não eram santos, não foram regenerados, que isso aqui era graça evanescente, que Deus usou eles por um momento, por um tempo, que Deus iluminou eles provaram do dom celestial, tá, tudo bem. Alguns deles vão até falar, fizeram parte do Espírito Santo, provaram a boa palavra, mas Deus não escolheu eles. Na verdade, Deus só queria usar eles por um tempo, por um momento, mas esses aí são os réprobos. Esses com o tempo ia recair mesmo, ia se apostar, ia se afastar de Cristo, porque eles nunca foram salvos.
na eternidade, antes da fundação do mundo, Deus nunca chamou eles para ser salvos, mas Deus chamou eles para um propósito momentâneo, graça evanescente, e depois Deus deixou eles caírem embora. Deus permitiu que eles, enfim, Deus chutou eles. Ou seja, agora eu não preciso mais de você. É a ideia que eles falam, é a doutrina que eles ensinam, dizer que isso aqui não é aquilo. Esses homens não se apostataram, mas vai chamar isso de graça evanescente. Eu chamo isso de desgraça evanescente. Isso aqui não tem nada de graça evanescente. Não existe isso, irmãos. Como é que Deus vai brincar, vai manipular as pessoas, brincar com as pessoas desse jeito? Aliás, eu faço uma pergunta. Perguntar para qualquer um deles, que são calvinistas, você que vai ouvir, você se julga eleito, né? Você é eleito. Se eu te perguntar, tu é eleito, você vai dizer sou. Tem certeza? Tem. Você vai dizer com certeza absoluta, vai dizer que é assim. Mas como? Porque esses homens aqui estavam lá, eram santos, foram participantes do Espírito Santo, provaram da boa palavra. No pessoal, deles, na mente deles, eles eram salvos. Eles tinham a certeza também, mas caíram. Como é que você sabe que você é salvo? Baseado-se na doutrina calvinista, como é que você tem certeza que é salvo? Quem sabe você não está sendo participante da graça evanescente que vocês falam? Talvez você, que se julga um eleito, está sendo participante de uma graça evanescente, passageira. Uma fumaça que vem, Deus te usa por um tempo, por um momento, você está ali todo animado no evangelho e tudo mais, enfim. Depois, Deus, eu não te escolhi, você não teve sorte, você não é o eleito. Eu não te elegi antes da fundação do mundo, você é réprobo. Você está predestinado à condenação, você não está predestinado a ser salvo. Mas eu vou te usar aqui, tá, por um tempinho, tem que cumprir um propósito, e depois vou te jogar fora. Você está condenado. Eu não te escolhi. É duro ouvir isso, né, irmãos? Muitos, de acordo com a doutrina calvinista, podem estar vivendo essa graça evanescente e nem sabem, na mente deles, né? Esses homens aqui caíram, para eles foi graça evanescente, passageira, que eles nunca foram salvos. Mas o texto vai provar que tudo isso aqui é característica de uma pessoa que era salvo. Não tem essa de uma vez salvo, salvo para sempre. A salvação, ela é um processo, irmãos. Ela vem de Deus, não tira o mérito de Cristo, não tira o mérito de Deus a nossa responsabilidade. Porque se Deus, para salvar o homem, precisa tirar a responsabilidade, precisa tirar o poder de escolha do homem, esse Deus é fraco. Tem algo impossível para ele, ou seja, Deus não consegue salvar alguém que tem poder de escolha. Para o calvinismo, eles acham absurdo. Para o calvinismo, eles vão dizer que não, se o homem tiver poder de escolha, Deus não pode salvar eles, é impossível, os homens não querem Deus. Então esse Deus é fraco. Então Deus calvinista é fraco. Deus não consegue, tem algo impossível para ele. É impossível por Deus calvinista conseguir salvar alguém, um homem com poder de escolha. Nem a cruz, o poder da cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo, é capaz de poder convencer, sabe? Trabalhar na vida do homem e o homem dar uma resposta positiva para Deus. O homem crê. Ok? Então, Deus é soberano, decidiu na sua soberania dar poder de escolha ao homem. E o homem, na tua queda, ele não perde o seu poder de escolha. Que a soberania de Deus está ligada à sua justiça, ao seu amor, à sua misericórdia, à sua santidade. Ok? Então esses homens recaíram. Continuando, irmãos, aqui o texto de Hebreus 10. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentaste grande luta e sofrimento. Aqui, ó. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, o mesmo texto que está lá, irmãos.
iluminados, na mesma carta, iluminados, sustentar-te grande luta e sofrimento. Alguns textos vão dizer sustentar-te grande tribulação, aflições e sofrimentos. Para a pessoa sustentar, perseverar, aguentar, sustentar grandes aflições, lutas, sofrimentos, só a pessoa sendo iluminada pela palavra de Deus, pelas coisas espirituais. Muitos textos Paulo vai falar em Coríntios, em Romanos, acerca disso, mano, de perseverança. Aí você vai ver no contexto quais são essas pessoas que perseveram. Eu coloquei aqui, tais pessoas de fato estavam na total participação do Espírito Santo e por negligência, descuido próprio, recaíram. E claro que isto não quer dizer que alguém as arrebatou da mão de Cristo, irmãos. Ninguém as arrebatou da mão de Cristo. O mundo ele não pode nos arrebatar da mão de Cristo. E nem Cristo nos expulsa da presença dele. Mas há vários textos nos mostrando, nos advertindo para tomarmos cuidado. Quem se afasta, quem cai, quem abandona a fé, a graça, quem se afasta da graça, da fé, somos nós. Não é a vontade de Deus, não é a vontade de Cristo. Tendo cuidado de que ninguém se prive, outras traduções vai dar, que ninguém se exclua da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Olha, tenha cuidado que ninguém se prive, ou seja, que ninguém se exclua da graça de Deus. Cristo não exclui nenhum salvo, o mundo não exclui nenhum salvo, mas o próprio pessoa que está ali salva, perseverando, se não vigiar, se descuidar, pode se excluir a si mesmo da graça de Deus. A própria pessoa, irmãos. Qual o peso da advertência? Por que a advertência, então? Qual peso teria? Que sentido teria advertir? Olha, tá de pé, cuide para que não caia. Olha, guarde o que tem, para que ninguém tome tua coroa. Quem tem que guardar somos nós. Deus nos auxilia com a sua graça, com o poder do teu Espírito, nos capacita, nos aconselha, nos orienta, enfim, a perseverar, mas tem uma sinergia. Nós temos que aperfeiçoarmos, nós temos que confirmar essa eleição, confirmar a salvação, perseverando até o fim, irmãos. Tem essa de uma vez salvo, salvo para sempre. Salvação tem também um contexto eterno. Após a segunda vinda de Cristo, a ressurreição do nosso corpo, o arrebatamento da igreja, o encontro com o Senhor nos ares, para estabelecer o reino de Cristo, o milênio, e depois a eternidade, enfim. Tem um processo, o início, meio, o fim é a glorificação do nosso corpo. Então até lá, enquanto estivermos vivos, temos que perseverar, irmãos. Ok? Aqui o texto que eu falei de Tiago. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma daquele que cobrirá a multidão de pecado. Ok? Esse aqui é um pecado, irmãos, que a pessoa caiu, cometeu, caiu. É pecado ainda para trazer ela para a verdade, para salvar ainda ela. Ok? Ela não está perdida. Mas João diz também que tem pecado para a morte. E no caso de Hebreus 6, aqueles tais homens ali que o escritor está descrevendo são pessoas que cometeram pecados para a morte, pecados irreversíveis, viveram a vida pecaminosa depois de tudo que receberam, depois de tudo que éramos e recaíram. Para nós finalizarmos, vamos ler. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai.
eleitos segundo, ou seja, com base, ok? Segundo a presciência de Deus. A eleição não é segundo a predestinação que os calvinistas ensinam, arbitrariamente, incondicionalmente, por sorte. No calvinismo, irmão, só tem duas opções que Deus dá ao homem: ou eleito ou réprobos. Ou você teve sorte ou não teve sorte. É um jogo para eles. O Deus calvinista faz um jogo, é sorte. Olha, se você tiver sorte, tu é eleito. Independentemente do que você faz. Pode ver no pecado, mas a predestinação de Deus depois você vai estar predestinado a se santificar. Se você der azar, você é réprobo, você está condenado e não há nada que possa fazer. Ainda que você queira estar na igreja, queira o Espírito Santo, queira se arrepender, invoca o nome do Senhor, enfim, e se você for réprobo, não adianta. A graça evanescente pode estar na tua vida por um momento, mas é passageira, depois isso passa, depois você volta para a lama de novo, porque Deus não te predestinou, você é réprobo, Deus não te escolheu. Para a doutrina calvinista é desse jeito. Por isso que eu digo, irmãos, é uma doutrina perigosa. É uma doutrina de demônios. É muito perigosa. Imagina uma pessoa, irmãos, eu tenho que falar isso. Imagina uma pessoa tá ali numa igreja calvinista, né, numa denominação calvinista há muitos anos, muito tempo, aprendendo tudo que eles ensinam lá, né, a tulipa, 5 pontos lá, enfim, doutrina calvinista. E de repente essa pessoa tá ali tanto tempo se achando eleita, sabe? E depois cai de tal maneira, pá, e não quer mais, não consegue mais se levantar. O diabo vai ficar na mente dela lá, segundo, né, de acordo com as mensagens que ela ouviu lá. Tá vendo? Você é réproba. Você foi reprovada por Deus. Você não é eleita. Aí, ó, o teu Deus aí te abandonou. Você tava lá na igreja tão feliz por um momento, é a graça evanescente. Agora você tá aí, ó, Deus te reprovou. Aí a pessoa vai ficar, meu irmão, perturbada. Entra até em depressão. Tem casos de pessoas que já entraram em depressão por causa disso, por causa desse ensino. Afeta gravemente o racional de uma pessoa, irmãos. A pessoa não percebe o perigo dessa doutrina e nem ela se dá conta do que está falando. Isso pega muitos jovens, irmão, muitos jovens neófitos, muitos jovens ébrios, com pouco conhecimento de Bíblia, sabe? E rapidamente eles já abraçam a tulipa, a doutrina calvinista, e não examina, não questiona, não põe à prova, não ora a Deus, pedindo a Deus entendimento, e cai, e aceita facilmente, cai nesse laço. E jovens são impetuosos, né? Começam a sair espalhar por aí, a ensinar, querer alcançar mais pessoas com essa doutrina. Eu lembro dos fariseus, irmãos, andando, percorrendo o mundo, procurando fazer prosélitos. E a Bíblia vai dizer que eles, fazendo isso, eles fazem essas pessoas 2 vezes filho do inferno. Irmão. Isso é perigoso, irmãos. Isso é perigoso. A eleição é com base, é segundo a presciência de Deus, o prévio conhecimento de Deus, a sua onisciência. Ele conheceu no Cronos, na eternidade, no Cronos. Deus não está sujeito ao tempo. Ele viu o passado, presente e futuro. No Cronos, Deus previu, Deus pré-conheceu, viu aqueles que iam crer, que iam perseverar. Deus já viu a perseverança deles, a luta deles. Deus viu que eles iam passar por aflições, que eles estavam sujeitos a cair também. Todos serão provados. Não é tentados por Deus. Ninguém é tentado por Deus, é tentado pelo diabo, mas Deus permite a provação. Todos terão a possibilidade de cair, mas Deus viu que esses que tiveram a possibilidade de cair, de se afastar, de abandonar a graça, não abandonaram totalmente. Até caíram, falharam, enfim, mas se arrependeram, se levantaram, e Deus viu tudo isso.
Então ele pode eleger esse que ele pré-conheceu, que ele viu, irmão, com base na sua presciência. Ok? Não é com base em predestinação, em arbitrariamente escolha um jogo, é uma seleção, sabe? A sorte, eu escolhi esses daqui, pronto, esse grupo aqui é salvo, esse eu escolhi para condenação, tudo mais. Não tem nada disso, irmãos. Deus não é tirano, Deus é soberano e Deus não é tirano. Deus é amor, Deus é justiça, Deus é misericórdia. Ok? Para Deus julgar com justiça alguém, o ser humano ele tem que ter responsabilidade, irmãos. Ele tem que ter responsabilidade. Deus em sua soberania deu o poder de escolha ao homem. Deus decretou que o homem fosse livre para escolher o que quiser. Ok? Dentro da lei que Deus estabeleceu, ok, humana, para o homem ser livre. Deus não escolheu, ok, as escolhas que os homens vão tomar. Deus não decretou quais escolhas o homem tem que tomar. Deus não predestinou que o homem tem que tomar essas escolhas, que o homem tem que fazer isso, que o homem vai ser isso, aquilo, que os salvos eles vão arbitrariamente, obrigatoriamente, contra a sua própria vontade, escolher a salvação, enfim, se santificar, porque Deus predestinou, Deus arbitrariamente selecionou, escolheu esse. Nada disso, irmãos. Deus decidiu, decretou que o homem tivesse poder de escolha, que o homem fosse livre para escolher. O que Deus não decretou, não predestinou, não decidiu que o homem faça, é as escolhas erradas. O pecado, o mal moral, é criado pelo próprio homem, irmãos. O próprio homem, ele criou o mal moral, o pecado. E Deus criou o mal punitivo. Aí está a diferença que Isaías 45 fala, que ele cria a paz e também o mal. As pessoas pensam que Deus decretou, criou o mal, todo o mal da humanidade. Não. Quem caiu? O diabo, o pai da mentira, enfim, então seduz o homem cai também, toda a raça humana cai juntamente no pecado de Adão. Cada um tem sua responsabilidade, irmãos. Deus deu poder de escolha ao homem. Deu direito de escolha ao homem. Deus decretou que o homem tivesse poder de escolha. Deus não decretou que o homem tivesse poder de escolher, ok? Pecar. Mas sim que ele fosse livre para escolher o que quiser. Mas Deus não predestinou o pecado de ninguém. Nem de Adão, nem de Satanás, nem de nenhum homem na terra. Porque senão Deus é o autor do pecado. Como é que pode? Deus predestinou, decretou soberanamente, decretou que o homem caísse, pecasse, e mesmo assim o homem continua sendo responsável. Que o homem vai ser julgado segundo as suas obras, segundo as escolhas que tomou, segundo os seus pecados, mas sendo que para o calvinista, Deus que decretou, predestinou que o homem vivesse assim. Aonde é a justiça nisso? Aonde isso é um Deus justo? Eu escolho, eu predestinei, eu fiz você para pecar. Pronto, eu que decretei, você que peque. Mas mesmo assim a responsabilidade ainda é sua. Ou seja, é como Deus empurra o homem, te empurrei, e o homem cai. E Deus fala, a culpa é tua, você caiu. Tá entendendo, irmãos? O exemplo que eu tô dando? Deus empurra o homem, na doutrina calvinista é assim. Deus empurrou o homem, ele predestinou, decretou que o homem caísse. Determinou tudo na humanidade. Deus dá um empurrão no homem, o homem cai e Deus fala, a culpa é tua, eu vou te julgar por isso. Isso é um Deus justo, irmão? Isso é um tirano? Isso é um tirano, irmão. Isso não é um Deus justo, soberano, isso é um tirano. Isso é um Deus esquizofrênico, que tem esquizofrenia. Um Deus doente da cabeça. Nosso Deus das Escrituras não é assim. O Deus calvinista que eles ensinam, que eles apresentam, é desse jeito. Eles torcem o caráter do Deus verdadeiro e apresentam um Deus falso, um Deus tirano.
Infelizmente. É a vontade de Deus, 1 Timóteo, irmãos. 1 Timóteo 2,4. É a vontade de Deus que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É a vontade de Deus, irmão. Todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aí vão falar que esses todos os homens ali, é a vontade de Deus que todos os homens sejam salvos, que todos os homens ali é os eleitos. Não é todos. Irmãos, todos caíram, irmão. Pensa bem, vê se há sentido. O que eles falam? Todos caíram, é verdade. Mas Deus escolheu salvar só alguns. Pô, mano, todos pecaram, irmãos. Todos, toda a raça humana. Como é que Deus vai escolher salvar só alguns? Deus quer, Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele estende a mão para salvar todos. A graça geral possibilita todos crerem, todos exercitar a fé. A salvação vem de Deus, o mérito é de Deus, é de Cristo, seu sacrifício. Nós aceitamos, nós damos resposta ao chamado, nós seguramos nas mãos dele. Isso é a fé, irmãos. Eu entro com a fé, com o meu poder de escolha. Ele vem, anuncia o evangelho, trabalha, e eu tenho que dar uma resposta. Se o homem rejeitar, não crer, viver no pecado, viver nas trevas, Deus vai julgar essa pessoa, vai condenar, e Deus vai ser justo nisso. Agora, se Deus predestinar a pessoa para não crer, para não aceitar, para viver nas trevas e condenar essa pessoa não tem culpa de nada, ela não tem responsabilidade. Ela era um boneco, um fantoche, uma marionete na mão de Deus. É Deus que decretou que ela vivesse assim. Tá entendendo, irmão? Na doutrina calvinista é essa loucura. Deus decreta a pessoa para viver de um jeito, viver nas trevas, e vai julgar a pessoa. Quem é o culpado? É Deus ou a pessoa? A pessoa não teve escolha. A pessoa foi predestinada, decretada para viver nas trevas daquele jeito e ser condenada. Entendeu? Então a gente vai parar por aqui. Já tá longo esse vídeo e eu não quero que se estenda muito. Ok? Mas fique com essa meditação, irmãos. Hebreus 6, essas pessoas eram santos, eram salvos. Mas recaíram da fé. Se apostataram, irmãos. Se apostataram da fé. Então devemos perseverar. Para nós terminar, eu vou ler aqui rapidamente. Enquanto estivermos em corpos corruptíveis, precisamos perseverar, pois a salvação, tal como um presente vindo unicamente da parte de Deus, foi posta ao alcance de todos. 1 Pedro 1, 19 e 20, Romanos 5, 18, Hebreus 2, 9. Mas somente aquele que nele crê e perseverar até o fim será salvo. Ok? Mateus 24, 13 e João 3, 16. E isso não quer dizer que quando eu aceito esse presente, o mérito passa a ser meu, pois seria impossível aceitar tal presente se Deus não tivesse construído, disponibilizado. Então o mérito é todo dele, logo eu não persevero para que a salvação venha a existir, mas porque ela existe é que eu persevero, para me manter nela, e dessa forma o Espírito Santo me capacita. Ou seja, estou seguindo a lógica bíblica de que Deus, através da graça e antes da fundação do mundo, deu capacidade para que todos os caídos em Adão pudessem ter fé, mas ele não obriga ninguém a usar essa capacidade. Todavia, a fé não precede a existência da salvação, mas precede o ingresso do indivíduo nela. Atos 16, 31. É fato que os fiéis que aceitarão o favor merecido e perseverarão até o fim já são contemplados, vistos por Deus, por decorrência de sua onisciência e do Kairos. E estes jamais perderão sua salvação, pois são os que já passaram por todo o processo: nascimento, perseverança, morte e ressurreição. Mas enquanto o homem estiver aqui no Cronos, poderá, através da graça geral, alcançar a condição de salvo
e por sua própria culpa cair definitivamente dela. Ok, irmãos? Se inscreva no canal, ok? Obrigado por assistir, fique na paz.